Bem, o vídeo acabou interrompendo sozinho, mas a gente segue aqui falando da polaridade. Tem a ver com o vetor momento dipolar resultante, representado por essa letrinha grega, o μ. Vetor momento dipolar resultante, que em espanhol é neto. Onde esse vetor vai apontar para o elemento mais eletronegativo, que vai ter, segundo a tabela periódica, maior tendência a atrair elétrons. Se o momento dipolar resultante, se o vetor momento dipolar resultante for zero, então a molécula é não polar. Como a gente falou lá no início, no vídeo anterior, que a geometria ela nos ajuda também a falar sobre polaridade. Então está aqui a explicação. Se o momento dipolar resultante for diferente de zero, ó, uma molécula polar. E o que mais que precisamos saber? Que esse vetor momento dipolar resultante, ele avalia a distribuição dos elétrons na molécula. Ele vai ter módulo, direção e sentido. Onde, por exemplo, aqui, no gás carbônico, fica mais notável que nós temos uma ligação carbono-oxigênio para um lado e para outro. Então, a mesma ligação, carbono-oxigênio, para lados opostos. Mesma direção, só que sentidos opostos. Então, aqui, o momento dipolar resultante vai ser zero, caracterizando essa molécula aqui como não polar, diferente da água. Vou pegar a carona aqui em cima. A água vai ter um vetor para cá, outro para cá, apesar da interação ser a mesma, mas esses vetores não se anulam. Aqui já é possível considerar como molécula polar. Além do mais, tem esses pares de elétrons aqui, tornando essa geometria assimétrica. É um nome que eu gosto de usar. Essa assimetria, vejam que aqui é uma coisa simétrica, em módulo, direção e sentido, já que com a água não. Falando em módulo, além de observar a direção, se é vertical ou horizontal, nesse caso aqui é vertical, ou inclinado, a gente vai ver mais para frente que isso aqui tem uma inclinação. O sentido, aqui ó, para a direita, aqui para a esquerda, sentidos opostos nesse caso. Aqui ambos para o centro, só que aí vai ficar de baixo para cima e direita, de baixo para cima e esquerda, mas não se anulam. Além disso, tem também o módulo. Então, o módulo do momento do vetor momento dipolar é igual a Q vezes D, onde Q é a carga e D a distância. Seguimos. Com base nisso, com esse conjunto de fatores, módulo, só anotar aqui para a gente lembrar. Direção, sentido, esse conjunto aqui, nos dará geometrias moleculares diferentes, que podem ser a geometria linear, aqui temos um exemplo, geometria angular, adianto para vocês, aqui é da água, angular, linear, angular, aqui é uma geometria de uma molécula não polar, aqui vai ser polar, mas também temos as geometrias piramidal, triangular, e tetraédrica. Cinco tipos. Onde já podemos dizer que a 2 e a 3, a 2 acabamos de ver um exemplo que é o da água, a 3 vou mostrar para vocês, são geometrias polares, enquanto que as outras são não polares. E para juntar todas essas informações, fica bem mais organizado numa tabela. E aí eu vou tentar mostrar a tabela grande. Se não der certo, eu vou usar a tabela pequena. Provavelmente vou precisar. Mas ó, existe uma tabela grandona. Essa mesma tabela, a mesma.
eu vou pegar aqui uma carona com uma impressão dessa tabela. Vou isolar aqui para vocês a imagem. Ó, olha ela aqui. Vamos isolar para focar apenas nela. Tá aqui. Onde nós temos um resumo das geometrias de sua forma genérica. Como assim? AB, 3, 4. Aqui está dizendo que são dois elementos, onde o segundo é diatômico, dois elementos, o segundo é triatômico, dois elementos, o segundo é tetratômico. Exemplo, CO2, SO2, H2O. Todos eles se encaixam nessa característica aqui de fórmula geral, que vai dar essa estrutura de Lewis, que vai dar essa quantidade de pares compartilhados. Vamos pegar aqui algum exemplo. O da água a gente já fez. Olha ele aqui. Faltou só representar os elétrons livres. Vão ter dois pares aqui. Por conta desses dois pares, eles vão tentar, segundo os postulados, ocupar o maior espaço possível. Ó, vai ser uma geometria angular, onde o vetor momento dipolar vai ser diferente de zero. O ângulo, que é importante também saber, importantíssimo, ângulo. O ângulo das ligações, importante. Na angular vai ser 109. Temos a geometria molecular e a eletrônica. Qual a diferença? Na eletrônica, a gente considera os pares também, formando a geometria. A água, por que ela é tetraédrica? Porque ficaria assim. Tetraédrica. Na geometria eletrônica. Na geometria molecular, assim. Angular, porque tem dois pares aqui que empurram esses átomos para baixo. E aí, olhando para os outros, olha o gás carbônico. Ó. O gás carbônico e a água, eles estão nessa fórmula geral, porém têm características distintas. Por quê? Porque nesse caso aqui não sobra pares de elétrons livres. Não vai ter essa força empurrando os outros e distorcendo o ângulo. Vejam que os ângulos são diferentes. O ângulo aqui do CO2 é 180 entre as ligações. Já na água é de 109. E um outro composto, o SO2, dióxido de enxofre, olha o que acontece com ele. Vai sobrar apenas um par de elétrons no átomo central. Aqui sobram dois. Então vai ser também angular, porém com um ângulo maior, porque vai ter menos força, vai ter um par de elétrons a menos, um par de elétrons livres a menos, para fazer força aqui nos átomos e distorcendo o seu valor de ângulo. Onde aqui no SO2, a geometria eletrônica vai ficar assim. O S central e aqui uma nuvem eletrônica. Geometria eletrônica, geometria eletrônica, geometria molecular. Diferença entre elas, na eletrônica, a gente considera o par de elétrons livre, ou livres, se forem dois pares, como uma nuvem, um ligante. Enquanto que na molecular não, a gente representa esses átomos, mas eles não vão estar sendo representados como um ligante. Aqui é a diferença. E aí falamos desse, seguindo. Se o composto apresentar essa fórmula geral, então, ó, fluoruro de boro, sua estrutura de Lewis, o boro fazendo 3 ligações, o flúor apenas uma, tem 3 pares de elétrons compartilhados, ó, 1, 2, 3 pares. Ficaram 0 pares livres. O boro, ele está lá na 3A, tem 3 elétrons na última camada, então usou todos os 3, ninguém ficou livre. Geometria triangular, a molecular. Igual à eletrônica. A gente pode dizer que se um composto, o átomo central não apresenta elétrons livres, sua geometria molecular vai ser igual à eletrônica. Olha o gás carbônico aqui, olha o fluoruro de boro aqui.
Então tá, dois exemplos. Aqui, NH3, amônia, o amoníaco. Estrutura de Lewis, nitrogênio, família 5A. Vai sobrar dois elétrons aqui, vai sobrar um par. Cuidado, ó. Aqui representa par, e não a quantidade de elétrons. Um par, ou seja, dois elétrons livres. Fez três ligações simples, compartilhou três pares de elétrons. Aqui três pares, ó, um par, dois pares, três pares. Onde resulta numa geometria piramidal. Aí tem que imaginar de forma tridimensional. Imagina o nitrogênio aqui, com um hidrogênio e outro à frente. Vou até mudar de cor. Faz de conta que aqui está para trás. Imaginem para trás. Um hidrogênio. Fazendo isso. Ó, fazendo uma pirâmide. E dois pares aqui, livres. Por isso, geometria piramidal. Por isso, vai ter um momento diferente de zero. O ângulo vai ser esse, mais uma vez digo, importante saber. Numa geometria eletrônica, vai ser tetraédrica. Por quê? Esse par aqui vai funcionar como um ligante. Isso é um jeito grosseiro de se falar, certo, gente? Então, ao invés de ser piramidal, se torna tetraédrica, parecida com a da água aqui na sua geometria eletrônica. E por fim, o gás metano, CH4, fórmula geral, estrutura de Lewis, carbono fazendo 4 ligações, hidrogênio uma, 4 pares de elétrons aí, ó, um par aqui, outro, 3, 4, 0 livres, geometria molecular tetraédrica, o que é que a gente falou? Se ele não tem elétrons livres, a molecular vai ser igual à eletrônica. E o ângulo aqui? É meio... 0,5 de diferença, mas é importantíssimo saber que nesse caso tem esse valor e nos outros aqui que tem o 109 tem outro valor. Nesse aqui, porque é uma geometria tetraédrica na molecular, nos outros é piramidal e angular. Então, tá aí a tabelinha, resumidamente, muito útil essa tabela, importantíssimo saber, e é bom que você pode praticar. Você pode tentar fazer a estrutura de Lewis, depois faz a estrutura, a geometria molecular, tendo em mente a forma que eles têm, tendo cuidado quando é algo tridimensional, como o amoníaco aqui. Lembrar que quando é piramidal, não é que são três assim, é assim, ó, um vai mais para trás, fazendo uma pirâmide. Assim fica melhor de ver, ó. Pirâmide. Se fossem aliados seria assim, mas ó, pirâmide. E seguimos para outros tópicos.